Olá, tudo bem? Estamos de volta para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade hoje ao tema Mundo Normal Primitivo, a partir da questão 84. Então, na questão 84, Allan Kardec pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Então, Allan Kardec quer saber se o mundo dos espíritos é diferente desse mundo nosso, né? Desse mundo que a gente consegue ver. Os espíritos respondem que sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então ele chama esse mundo dos espíritos, não é? Esse mundo à parte, os espíritos chamam de mundo dos espíritos ou mundo das inteligências incorpóreas. Então, esse nosso mundo que a gente vê, que a gente vive hoje, é o mundo dos encarnados, é o mundo material, é o mundo físico. Quando não estamos encarnados, nós estamos no mundo dos espíritos, estamos no mundo das inteligências incorpóreas, então estamos no mundo espiritual. Na questão 85, Allan Kardec questiona: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Então, Allan Kardec quer saber se existe, então, o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados, o mundo corpóreo, o mundo físico. Qual é o principal, né? Qual é o principal na ordem das coisas? Quer dizer, qual é o que vem primeiro? O mundo espírita, que é o mundo dos espíritos. O mundo espírita que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, é o mundo que vem antes, que pré-existe, quer dizer, ele existe antes mesmo do mundo corporal, do mundo físico, e sobrevive a tudo, né? Então, é um mundo que não se acaba, é um mundo que não deixa de existir nunca. Então, o mundo dos espíritos é o verdadeiro mundo, né? A gente vive acreditando que esse é o mundo real. Mas, na verdade, esse aqui, a gente costuma dizer, esse é só o mundo, é só uma passagem, essa vida é só uma passagem. E, de fato, é. Nós vivemos experiências no mundo corporal, no mundo físico, a fim de podermos aprender e evoluirmos. Mas o verdadeiro mundo, o mundo original, o mundo verdadeiro é o mundo dos espíritos. É de lá que viemos e é para lá que vamos voltar. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! E como já víamos estudando nas questões anteriores, isso é muito lógico. Porque vimos que Deus criou o espírito simples e ignorante e criou a matéria também una e simples, né? A matéria primordial, a matéria primitiva. E essa matéria, que foi o fluido cósmico, ele era a matéria sutil, a matéria mais sutil que existe no universo. E em dado momento, esse princípio inteligente se uniu à matéria e deu origem ao mundo espiritual e ao mundo material. Só que é nessa interação entre espírito e matéria que vamos evoluindo, que vamos crescendo, desenvolvendo nossa consciência, desenvolvendo nossos dons, nossos potenciais. Mas esse mundo material que no início Deus criou sutil, né, no seu grau mais primitivo de sutileza, foi a partir daí que ele foi evoluindo, né, e evoluindo no sentido de, através de diversas combinações desses fluidos, é que foi dando origem a outros tipos de matéria, a outros tipos de combinação dessa matéria. Então, a matéria que vemos hoje, tudo que vemos, que nossos olhos alcançam, nada mais são do que combinações diferentes daquele fluido, né? Então, houve uma gradação dessas condensações. Então, lógico que quanto mais sutil, mais próximo da originalidade, mais próximo do mundo real, né? Do mundo primitivo. Toda matéria densa, ela com o tempo se desagrega, ela se desfaz, ela se acaba.
Mas o mundo dos espíritos é aquele mundo mais sutil, aquele mundo de matéria muito sutil. E justamente por isso é um mundo que não está fadado a acabar. É um mundo que não vai morrer, porque ele já é constituído através dessa matéria sutil. Na questão 68, Allan Kardec pergunta: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Então aqui, Allan Kardec quer saber se, caso esse mundo físico que conhecemos, esse mundo corporal, deixasse de existir, o mundo espiritual, né? O mundo espírita continuaria existindo? E os espíritos respondem sim, com certeza, né? Porque eles são independentes. Então, mesmo que esse nosso mundo, o planeta Terra, todos os planetas, deixassem de existir, mesmo assim o mundo espiritual continuaria existindo. Porque, como vimos, o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, é o mundo original, de onde nós viemos. Então, o mundo físico, nós não precisamos, né, da existência do mundo físico para poder existir como espírito. O espírito existe independente desses mundos materiais, mas existe uma ação constante, né, da matéria sobre o espírito e do espírito sobre a matéria. Então, essa relação ela é constante, ela não deixa de existir. Mas o que os espíritos querem dizer é que nós não precisamos da matéria para existir, porque o espírito ele não é constituído dessa matéria densa que forma os mundos, né? Então, sim, existe uma relação constante, né? Existe essa interação constante da matéria com o espírito, do espírito com a matéria, mas o mundo espiritual não depende da matéria para existir. Na questão 87, Allan Kardec questiona: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Então, será que os espíritos ocupam uma determinada região no espaço? Existe um espaço, um local onde esse mundo espiritual existe? Onde esses espíritos existem? Eles estão circunscritos, limitados a uma determinada região? E os espíritos respondem: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, os espíritos estão por toda parte. Eles não estão separados, eles não estão limitados a uma determinada região do espaço. Eles estão por todo lado, por todo lugar. Eles povoam infinitamente os espaços infinitos. Então, o mundo é infinito, o universo é infinito, não tem fim. E os espíritos estão infinitamente em todos esses espaços infinitos, né? Quer dizer, não há nenhum local onde não haja espírito. Eles estão por todos os lados, nesse imenso e infinito mundo. E nós temos, né, como os espíritos respondem, tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, quer dizer, por aqui, né? Aqui ao nosso lado, a todo momento pode ter espírito. Então, eles estão ao nosso lado, nos observando, né? E atuando, né? Agindo, exercendo influência sobre nós, sem que a gente perceba. Eles são uma das potências da natureza. Então, a natureza tem potências, não é? Como, por exemplo, os elementos da natureza, água, fogo, terra, ar, né? As próprias formas de energia, energia elétrica, energia gravitacional, isso são potências da natureza. O espírito também é uma das potências da natureza. Então, eles estão espalhados por todo o universo. E Deus se serve
dos espíritos para poder fazer valer sua vontade, né? Para execução dos seus desígnios, da sua vontade. Então, os espíritos estão por toda parte e muitas vezes eles exercem influência constantemente sobre nós, mas eles também são usados como instrumentos para os desígnios de Deus. Então, muitas vezes os espíritos agem sem saber, mas estão agindo para a execução da vontade de Deus. Então, nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, os espíritos estão por toda parte, estão do nosso lado, estão nos influenciando, estão agindo sob a vontade de Deus, sendo instrumentos dele, mas tem lugares que nem todos os espíritos vão, né? E quanto mais adiantado é o espírito, quanto mais purificado, maior o campo, maior a região que eles têm acesso, né? Quanto menos adiantados, mais limitada é a região. Então, não é todo lugar que eles conseguem ir. Regiões muito mais adiantadas, puras, iluminadas, essas regiões, os espíritos muito atrasados não conseguem ter acesso, né? Eles são espíritos muito atrasados, são muito densos, ainda carregam fluidos muito densos que os impedem de acessar regiões mais altas, regiões mais adiantadas espiritualmente, né? Muitas vezes até a luz gera incômodo a esses espíritos. Então, geralmente, eles ficam regiões onde eles se sentem mais afinados, né? Então é isso, ficamos por aqui nesse vídeo. Vamos dar continuidade no próximo, falando sobre a forma e ubiquidade dos espíritos. Até lá!